Bom, vamos lá então. Aqui está a apresentação, né? As turmas da apresentação do slide. Vamos ver aqui. Revisão de logaritmo, né? Então, nós temos aí a definição de logaritmo diz o seguinte, que eu tenho log de b na base A, o resultado desse log de b na base A é o valor de x, que é o valor do logaritmo. Então, x é o logaritmo, o b é o logaritmano e o a é a base, né? O b não pode ser negativo, ou seja, tem que ser maior do que zero. O a, ele também não pode ser negativo, ele tem que ser maior do que zero, mas ele também não pode ser 1, tá? Se ele for 1, esse logaritmo não existe. Então, vai ficar a elevado a x é igual a b. Essa é a definição, né? A gente viu lá no comecinho do aula. Como é que se resolve o logaritmo? Log de 128 na base 2 é igual a x, eu não sei qual é esse valor. Então, usando a definição, 2 elevado a x é igual a 128. 128, eu vou decompor 128. Vai ficar tudo na base 2. 128 é o mesmo que 2 elevado a 7. Bom, então 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 7. Cortando as bases, x é igual a 7. Beleza? 2. Log de 1 sobre 81 é igual a x, que eu não sei quanto é, na base 3. Então, vai ficar 3 elevado a x, 3 elevado a x é igual a 1 sobre 81. 81, decompondo 81, dá 3 elevado a 4. Bom, ele ficou negativo aqui porque aqui é uma fração, 1 sobre 81. Para ele virar um número inteiro, eu tenho que inverter, eu tenho que trocar essa posição aqui. Quando você troca, você está trabalhando com o inverso do número. Quando você trabalha com o inverso do número, o expoente vira negativo. Quando as bases são iguais, você corta as bases, x é igual a menos 4. Bom, agora aqui, quem eu não conheço é a base. Aqui, todos esses dois exercícios, eu não conhecia o logaritmo. Aqui, eu não conheço a base. Mas a definição é a mesma. X elevado a 2 é igual a 9. Sendo que, qual a operação inversa da potência? É a raiz. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar a raiz quadrada do número 9. Sendo que a raiz quadrada do número 9, ele é positivo ou negativo. Tá? Então, ele vai dar 3 positivo ou 3 negativo. Então, vai ficar mais 3 ou menos 3. Mas a gente sabe que a base não pode ser negativa, ela tem que ser positiva. Se a base não pode ser negativa, então eu posso excluir esse x igual a menos 3. Eu vou ter o quê? O resultado x vai ser igual a 3. Tá? Consequência da definição de logaritmo. Log de 1 na base A é igual a 0. Então, o logaritmando valendo 1, com qualquer base, o resultado é sempre 0. Log de A na base A. Quando tem o logaritmando igual a base, o resultado é sempre 1. A elevado a log de B na base A. Quando essa base é igual a essa base, eu posso eliminar as bases e o resultado vai ser o logaritmando. Então, vai ficar B. Log de x na base A é igual a log de y na base A. Se o logaritmo tem a mesma base, no primeiro ou no segundo membro, eu posso ignorar essas bases. Lembrando, só tem que estar numa base, só tem que estar um logaritmo aqui e um logaritmo aqui. Tá? E tem que estar na mesma base. Posso computar o logaritmo com a base dos dois lados, x é igual a y. Ou seja, o logaritmando estão iguais. Tá? Bom, tem algumas dicas aí, né? Que você pode fazer quando tem A elevado a log de B na base A, eu posso cortar, vai ficar só o valor do logaritmando. Que a gente chama de dica ninja, tá? Aqui eu vou ter o seguinte. Eu aumentei aqui para a gente visualizar melhor. Eu tenho aqui 5 elevado a 1 mais log de 3 na base 5. O que eu tenho aqui? Eu tenho a adição expoente, uma adição de expoente. A adição de expoente é o mesmo que base separada multiplicando de mesma base, multiplicação de mesma base. Né? Multiplicação de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Então, a soma dos expoentes da mesma base vira uma multiplicação de mesma base. Tá?
Então, aqui, na verdade, essa adição é a potência separada em uma multiplicação. Então, vai ficar 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a log de 3 na base 5. 5 elevado a 1 é o próprio 5. Aqui eu uso a dica ninja, 5 log de 5, corto. O resultado aqui vai ser 3. Então, 5 vezes 3, 15. Beleza? Vamos a outro exemplo. Aqui. Eu tenho o seguinte, eu tenho 16 elevado a log de 5 na base 2. Esse 16 está na mesma base 2? Não, não posso cortar. Mas eu sei que 16 eu posso botar na base 2. 16 decompondo 16 vai dar 2 elevado a 4. Vai estar elevado a quê? Log de 5 na base 2. Lembra daquela propriedade que tem A elevado a M, potência elevando a outra potência. A elevado a M, elevado a N, repete a base e multiplica o expoente. É isso que eu vou fazer aqui. Eu vou repetir a base, quem é a base? 2, e vou multiplicar o expoente. 4 vezes log de 5 na base 2. Aí aqui tem uma dica importante, que diz o seguinte, quando eu tenho um número multiplicando o logaritmo, na verdade, ele posso fazer o inverso. Ele vai para o logaritmando o quê? No exponencial. Então, esse m aqui, ele vai para cá, para cima. Então, vai ficar log de b elevado a n na base a. Então, aqui eu posso fazer isso. Então, vou aumentar aqui um pouco mais para você ver o que aconteceu aqui. Ó. Esse 4 foi para cima do 5. Então, foi ao contrário. Ele fez ao contrário. Vai ficar 2 elevado a 5 elevado a 4 na base 2. Agora sim, essa base é igual a essa base. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar, vai ficar 5 elevado a 4. Quem é 5 elevado a 4? É 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Que vai dar 625. Essa é a resposta. Log de 1 na base 4 é igual a 1. Isso é verdade? Não. Log de 1 para qualquer base é 0. Então, é mentira. Log de 4 na base 1. Não existe base 1, tá? Então, já é mentira. Log de 4 na base 4. Logaritmando igual a base é igual a 1. Sim, verdade. Log de 1 na base 4. 1 em qualquer base, o resultado é sempre 0. Verdade. Log de 3 elevado a 5 na base 5. É igual a 3. Não, isso não é verdade. Usando a definição de logaritmo, 5 elevado a 3 tem que ser igual a 3 elevado a 5. 5 elevado a 3 é igual a 3 elevado a 5? Não, eles são diferentes. Então, isso é falso. Tá? Agora, eu tenho log de 3 log de 3 elevado a 5 na base 3 é igual a 5. Sim. Tem uma propriedade do logaritmo, que diz uma consequência do logaritmo que eu nem coloquei ali, diz o seguinte, quando eu tenho a mesma base e eu tenho esse expoente diferente, isso aqui vai dar 1, então o resultado aqui vai dar o valor do expoente, que vai ser quem? Vai ser 5. Aqui está a explicação. 3 elevado a 5 é igual a 3 elevado a 5. Tá? Bom, o logaritmando, a base, 2 elevado a log de 5 na base 2. Essa base é igual a essa base, então você pode cortar essa base do logaritmo. Cortando, o resultado vai ser o valor do logaritmando 5, então é verdade. Aqui, a base é 2, mas a base aqui não é 2, a base é 5. Posso cortar? Não, então não pode ser 5. O resultado está aqui, está errado. Não tem como resolver esse exponencial, ok? Só se fazer a mudança de base. Bom, propriedades do logaritmo. O que são as propriedades do logaritmo? Propriedade, a definição aqui já vem escrito de forma que você... É aquela definição que a gente sabe, né? O BC é o logaritmando, então tem que ser maior do que 0, positivo. O A tem que ser positivo e diferente de 0. É isso que está dizendo aqui, tá? É a mesma coisa que está dizendo aqui, e é a mesma coisa que está dizendo aqui embaixo, ok? Então, quando eu tenho multiplicação de mesma base, ó, isso, quem representa essa multiplicação de mesma base é esse parênteses aqui, ó. Tem uma multiplicação e é de mesma base. Quando tem multiplicação de mesma base, separa o log como adição.
Separou o log como adição, então log de B vezes C na base A é o mesmo que log de B na base A, mais log de C na base A. Isso aqui é o produto, né? Significa a multiplicação. O quociente, que significa a divisão, existe a propriedade dizendo o seguinte: quando eu tenho divisão de mesma base, eu vou ter log de B menos log de C. Certo? Logaritmo da potência. Quando eu tenho uma potência, ele vai para frente do log. Até nos vídeos que eu mandei para vocês, tem alguns professores dizendo que eu posso usar o peteleco, né? Então, eu vou dar um peteleco nesse m aqui e vai para frente do logaritmo. Então, vai ser m vezes log de b na base A. Agora, aqui eu tenho A elevado a M. O M não está aqui, está aqui. Então, na verdade, você vai colocar o inverso do M, 1 sobre o M, que é o valor do exponencial, do expoente aqui da base, vezes o log de B na base A. Tá? Então, essas são as propriedades do logaritmo. Dicas das propriedades do logaritmo, né, do produto. Né? Então, aqui nós temos o produto, separa como adição. Aqui eu tenho log de 2 vezes 3 vezes 7 na base 4. Está multiplicando. Separa o logaritmo como uma adição. Ó, aqui, ó, tá a multiplicação junto e separa o logaritmo como uma adição. Tá? Toma cuidado que log de B mais C não é a mesma coisa que log de B vezes log de C. Tá? Isso aqui não vale para adição, só para multiplicação. Tá? Isso aqui vale para multiplicação, para adição não faz assim. E outra coisa, tem que tomar cuidado com o parênteses. Se você não colocar o parênteses, a impressão que dá é que não é o logaritmo 1 que está multiplicando. Esse C está multiplicando todo esse log, ó. Log de B na base A está multiplicando quem? O C. C vezes o log de B na base A. É isso que quer dizer. Tá? Então, é importante você colocar o parênteses. Aqui, log de B na base A mais C é o mesmo que C mais log de B na base A. Log de B na base A menos C é o mesmo que C menos log de B na base A. Tá? Então, esse C aqui está multiplicando o log, esse C está somando o log, que é da divisão. Né? Então, lembrando, divisão vira subtração de log separado. Tá? Toma cuidado. Se eu tenho subtração de log separado, um log só vira uma divisão. A gente já fez vários exercícios assim, né? Toma cuidado com isso aqui, ó. Log de B menos C é igual a log de B sobre log de C. Nunca falhei na subtração de logaritmano, tá? Sempre falo na divisão e na multiplicação. Isso aqui não é verdade, é falso. Vamos ver aqui a propriedade. Log de 2 sobre 3 na base 7 é o mesmo que log de 2 na base 7 menos log de 3 na base 7. Log de 9 sobre 5 na base 2 é o mesmo que log de 2 na base 2, menos log de 5 na base 2. Log de 2 vezes 4 na base 7, log de 2 vezes 4 dividido por 7 na base 10, não tem base, é base 10. Então, o que vai acontecer? Aqui é divisão, então vai ficar log de 2 vezes 4 menos log de 7. E a subtração, na verdade, aqui uma divisão separa o log numa subtração. Aqui é uma multiplicação, separa o log com uma adição. Separei tudo, então a forma simplificada é log de 2 mais log de 4 menos log de 7. Bom, é o logaritmo da potência, né? Lembrando que o número que está aqui vai para frente do logaritmo multiplicando o log. Então, vamos ver aqui, log de 8 elevado a 3 na base 7, esse 3 vai vir para frente, é o tal do peteleco. 3 log de 8 na base 7. Log de raiz cúbica de 2 na base 5 é o mesmo que raiz, que log de 1 sobre 3, log de 2 elevado a 1 sobre 3 na base 5. Esse 1 sobre 3 de onde saiu? Saiu dessa raiz aqui. Lembra que quando eu tenho raiz, sempre vai virar um expoente fracionário. O expoente que estiver aqui dentro vai virar numerador, que é a parte de cima da fração. E o expoente e o índice que está aqui fora vai para baixo
ou seja, vai para o denominador. Então, o que está em cima está dentro e o que está embaixo está fora. Então, esse número aqui, que virou expoente, ele vai para frente do logaritmo. Então, vai ficar 1 sobre 3 vezes log de 2 na base 5. Cuidado! Quando esse expoente aqui, ele está no logaritmando, igual aqui. Mas se eu tivesse o parente do lado de fora e esse número estivesse do lado de fora, na verdade, é o valor desse logaritmo elevado a esse número. Então, isso aqui são diferentes, tá? Não são iguais. Exemplo da propriedade do logaritmo. Então, log de A raiz de B sobre C elevado a 3. Divisão vira subtração, né? Aqui é uma multiplicação, A vezes raiz de B, menos log de C ao cubo. Essa multiplicação vira uma adição, né? Aqui a raiz vira uma expoente fracionário, então vai ficar B elevado a 1 sobre 2. Toda vez que tem raiz quadrada, é 1 sobre 2 que você coloca no expoente, não precisa nem pensar. Esse 1 sobre 2 vai para frente do logaritmo e esse 3 também vai para frente do logaritmo. Então, vai ficar log de A mais 1 sobre 2 log de B menos 3 log de C. Log de B na base A é igual a 8 e log de C na base A é igual a 6. Calcule o valor de log de B elevado a 3 vezes C elevado a 2 na base A. Então, é multiplicação, separa o logaritmo com uma adição. Isso aqui que está na frente, está no expoente, vai para frente do log. 3 log de B na base A. Esse 2 que está no expoente do logaritmando vai para frente do logaritmo. 2 vezes log C na base A. Quem é log de B na base A? É o número 8. Então, 3 log de B mais 2 log de C. 3 vezes 8 mais 2 vezes o log de C na base A. Log de C na base A dá 6. Então, 2 vezes 6. Multiplico aqui, 24, e aqui 12. Somo 24 com 12, vai dar 36. Então, log de B ao cubo vezes C ao quadrado na base A é 36. Bom, na observação não tem nada de novidade. Quando não tem base, está na base 10, né? A novidade aí é o sistema de logaritmo neperiano. O sistema de logaritmo neperiano tem a ver com um número que a gente chama número de Euler. Quando a gente voltar da quarentena, eu vou explicar melhor esse número irracional, tá? Então, o número de Euler é o E, né? É o Ezinho, igual a 2,718, 8, é um número irracional. É um número que não tem fim, não tem período. Então, ele é aproximadamente 2,7, é o valor aproximado dele. Esse número de Euler é muito conhecido porque, quando aplicado com uma base de uma função exponencial, consegue descrever diversos fenômenos naturais, que tem a ver com fenômenos naturais. E isso explica o fato desse logaritmo ser chamado também de logaritmo natural. Assim, quando encontramos o logaritmo de base E, né, do número de Euler, podemos reescrever otimizando a sua base. Então, o que é otimizando a sua base? Tirando a base. Então, substituindo o log, o ln, que é o neperiano, que satisfaz a referência do logaritmo natural. Então, olha aqui, vai ficar log de 5 na base E é igual a neperiano de 5. Tudo que for voltado à propriedade do neperiano vai ser a propriedade do logaritmo. A consequência do neperiano vai ser a consequência do logaritmo. Tudo que tiver a ver com o logaritmo, o neperiano também porque ele é um logaritmo natural. Como aqui tem uma explicação falando sobre ele sempre aparece nos fenômenos da natureza, então por isso que o nome ele é logaritmo natural. Então, quando a gente voltar, eu vou explicar melhor esse número de Euler, tá? E é muito interessante.
mas senão a gente vai se estender muito nessa aula. Mudança de base foi o que a gente viu na última aula, né? Para você, por exemplo, você tem uma base B, mas você quer passar para a base C. Como é que você faz isso? Então, você vai ter que fazer log de A na base C, ou seja, log do logaritmando na base que você quer, dividido pelo log da base que você tinha anterior com a base que você quer transformar, né? Então, vai ficar log de A na base B é o mesmo que log de A na base C, dividido pelo log de B na base C, tá? E aí a definição serve, as definições servem, A e B tem que ser maior do que 0, o B tem que ser diferente de 1, o C tem que ser maior do que 0, tem que ser diferente de 1, tá? Bom, olhando para cá, nós temos esse exemplo. Sabendo que log de 2 é 0,3, log de 3 é 0,47, log de 5 é 0,69, todos esses logaritmos estão na base 10. Calcule o valor do log de 30 na base 2. Está na base 10 aqui, na base 10 aqui, na base 10 aqui. Aqui não está na base 10, tem que transformar na base 10 para poder resolver. Senão você não consegue resolver. Então, log de 30, porque todas essas informações estão na base 10, tá? Log de 30 na base 2. Você decompondo 30, ou você podia também colocar 3 vezes 10, tá? Nada te impede. Então, vai ser log de 30 dividido por log de 2, na base 10. Não aparece a base, mas eu sei que na base 10. Então, log de 30. Quem é 30? É 5 vezes 3 vezes 2. Decompõe o 30, né? Faz a decomposição em fatores primos do 30, dividido por log de 2. Essa multiplicação vai virar uma adição pela propriedade do logaritmo. Então, virou adição. Log de 5 está aqui, 0,69. Log de 3 está aqui, 0,47. Log de 2 está aqui, 0,3. Log de 2, 0,3, 0,3. Fiz essa soma, deu 1,46 dividido por 0,3. Como é que eu faço essa divisão aqui de número decimal? Igual ao número de casas, esse aqui eu tenho 2, esse aqui eu tenho 1, coloco um 0, igual ao número de casas, retiro a vírgula e faz como se fosse 2 números naturais, a divisão de 2 números naturais. Bom, isso vai ser igual, o valor aproximado, 4,86, esse valor usa o critério de arredondamento, que a gente já expliquei na sala, 4,86. Então, log de 30 na base 2 é aproximadamente 4,86.